Olá, olá, povo concurseiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre concurso público, concurso C, qual é a modinha agora, né? Concurso Nacional Unificado, o tal Enem dos concursos. Eu quero falar sobre esse edital, mas você já viu muitos vídeos sobre isso. O que eu quero é mostrar para você os aspectos ligados às questões discursivas, como vão funcionar. Então, me segue até o fim, que eu vou dar as dicas das questões discursivas para as provas do bloco questão discursiva, que é do bloco 1 até o bloco 7 desse concurso nacional unificado. Eu vou falar alguns detalhes a respeito das questões discursivas que são fundamentais para a sua aprovação e para o seu plano de trabalho, para o seu plano de estudo. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, jornalista, produtor textual, escritor, poeta, enfim. Meu negócio, meu barato, professor universitário, e o meu barato é a produção textual. Então dá um joinha aí para ajudar o professor aqui no nosso canal. E sem mais arengas e delongas, eu vou entrar direto no assunto que nos interessa aqui, que é decisivo para a sua vida, porque vale 20% da sua nota. Você sabe o que é 20% da nota? Você tem ideia? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou mostrar para você os segredinhos aqui das questões discursivas, como elas funcionam, como elas vão ser importantes na sua vida. Então, vamos lá. Análise especificamente das questões discursivas, porque a galera tá tonta aí pensando, ainda tentando entender esses editais, né? Quer dizer, está uma confusão, uma série de informações ainda desencontradas. São 8 editais, na verdade, então a gente entende com muita novidade, muita coisa nova, muita inovação, que é muito importante. Eu quero falar um pouquinho sobre essas inovações. Eu sei que você já viu muita coisa, mas eu vou analisar estritamente a questão das discursivas. Então, vou pegar algumas informações só, que para a gente situar, para eu contextualizar a brincadeira aqui. Legal? Então, em primeiro lugar, claro, a gente sabe que é banca Sesgran Rio. Isso é bom, prof? Claro que é bom, porque a gente sabe que é uma banca que tem um DNA muito bem instituído, que tem um know-how muito bem instituído. Isso é muito importante para quem trabalha com concurso público. Vocês que são alunos, nós que somos professores, a gente precisa de bancas confiáveis. Sesgran Rio é uma banca com DNA voltado muito para as questões bancárias, para concursos bancários. Mas ela tem capacidade para fazer isso, gente. A FGV fez isso, vamos lembrar que a VUNESP fez Enem, FGV, VUNESP, FGV e Sebrasp são as 3 bancas que trabalham o Enem. Então já existe um know-how instituído de grandes concursos, né, para 3 milhões de candidatos. Isso é o Enem. Legal? Então, quando começou o Enem, era a mesma coisa. Mas não vai dar conta disso. É bobagem, gente. Por quê? Porque já existe um know-how sobre isso. Legal? E a Sesgran Rio, como está acostumado a fazer para a área bancária, você tem também muitos candidatos, são concursos de massa. Então não é novidade para a Sesgran Rio. Legal? Anotado isso? Bom, o que você tem que prestar atenção é que as inscrições vão até dia 9 de fevereiro. O valor bem legal, R$ 60 para nível médio, 90 para nível superior. Você tem pouco tempo para tomar decisões e o edital é bastante complexo. Para quem vai fazer nível médio, é um filezinho. Filezinho, legal? Bom, questões discursivas, ou seja, a tal da redação, a gente vai explicar para você como é que é a questão discursiva para nível superior. E vamos falar também sobre as questões objetivas, mas eu só vou passar aqui. São 70 questões objetivas, mais a discursiva, né? Haverá a etapa de prova de títulos para alguns cargos, né? E uma terceira etapa, um curso de formação também, para alguns cargos, não para todos os cargos, legal? Bom, mas isso também você já viu por aí essas informações, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais, então, essa prova objetiva, você vai fazer uma prova com 70 questões de múltipla escolha, e as questões elas vão ser distribuídas em conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O conhecimento geral, você já viu também, é o comum para todos os blocos, né? Conhecimento geral para os 7 blocos de nível superior, o conhecimento geral é a mesma coisa e não aparece lá o português. Essa é uma grande novidade, né? Mas eu vou mostrar como isso não é bem assim, legal? Bom, o que nos importa aqui, presta atenção agora, que é a questão da prova discursiva, né? Então, para você ter a sua questão discursiva corrigida, é necessário que o número de provas discursivas corrigidas para o cargo de especialidade demandada será igual a 9 vezes o número total de vagas imediatas.
Então você tem que estar dentro desse número para continuar no concurso, né? Então qual é o seu objetivo? Estar dentro desses 9 vezes o número total de vagas, né? 9 vezes o número total. Então se tiver 10 vagas, são 90 textos que serão corrigidos. Por isso que você precisa de uma pontuação legal nas provas objetivas, porque do contrário você nem vai ter a questão discursiva corrigida. Legal? Então, essa é a primeira preocupação. Você precisa estar dentro desse nível de competidores, 9 vezes o número de vagas ali. Senão, nem a questão, não vai ser corrigida a sua redação. A prova discursiva ela é eliminatória e classificatória. Então, super importante. Por quê? Porque também serve não só para eliminar, como para classificar também. Né? Bom, contendo uma questão dissertativa, e essa dissertação ela é expositiva, que abordará o conteúdo, qual o conteúdo dos eixos temáticos. Né? O anexo 4 do edital é o anexo que aborda os eixos temáticos. Então você tem lá os eixos temáticos, que são 5 eixos temáticos, e a questão discursiva ela é focada nos eixos temáticos. Então, olha só, é exclusiva para cada bloco, ou seja, cada bloco vai ter são, portanto, 7 blocos, será uma questão discursiva para cada bloco. 7 questões discursivas, portanto, uma para cada bloco. E os blocos vão naturalmente abordar os assuntos específicos. Então é importante que a gente entenda que as questões discursivas, elas são específicas. A diferença delas para o bloco 8, que é aquela redação de assunto aberto, né, é que o assunto abordado, essa é a primeira grande diferença, é um assunto específico para justamente cobrar do candidato conhecimento na sua área específica. Então, não tem sentido você cobrar um assunto genérico, tem de ser um assunto específico. Então, essa é a primeira grande diferença. Você vai ter que trabalhar um texto dentro de uma temática específica. Serão, portanto, 7 propostas feitas dentro daqueles 5 eixos temáticos e você tem de estudar o seu eixo temático. O eixo temático fundamental da sua área de atuação. Senão não tem sentido. Legal? Então, são esses eixos temáticos que vão direcionar os temas que vão cair, portanto, nas questões discursivas. Legal? Bom, essa questão discursiva, portanto, ela vai valer, vamos olhar aqui, o que mais eu tenho aqui para lá, que eu separei aqui para vocês, que por exemplo, vai zerar, botei aqui para você, ó, 0 para a questão, que dera escrever a lápis, claro que não pode, né? O número de linhas inferior ao número estabelecido, mas qual vai ser o número de linhas? Alguém vai me perguntar, né? Tem gente aí que não sabe direito, mas tá aqui, ó, 7.1.7.128, avaliação da questão dissertativa, então é uma dissertação, tipologia textual, dissertação expositiva. E o número de linhas será explicitado no seu enunciado. Como assim será explicitado no enunciado? No enunciado da questão. Ou seja, você só vai saber no dia da prova. Essa aqui é a sacanagem que os caras, ninguém se deu conta disso, né? Isso vai acontecer tanto para o bloco 8, né? Que é para ensino médio, quanto as outras, os 7 blocos aí de nível superior, não está estipulado aqui o número de linhas. E a gente sabe que no nível médio, o número de linhas geralmente são 30 linhas. Essa é a redação convencional e para o concurso público. Mas uma questão específica, né, essa discursiva específica, a gente não sabe quantas linhas vão ser, né, porque não tem, varia bastante. Né, então, você está se preparando para fazer um texto que você não sabe o tamanho desse texto. Pode ter 90 linhas, 50 linhas, 30 linhas. A gente não sabe. Como é um concurso de massa, não imagino que seja um texto longo. Não imagino que possa ser um texto de 90 linhas. Tá? Imagino que seja um texto menor, até em função da capacidade de corrigir esses textos do trabalho todo que vai dar. Né? Mas é só imaginação, porque aqui não está especificado. Você está indo fazer uma prova, você não sabe o número de linhas. Essa é a primeira, ninguém se deu conta ainda disso. Né? Agora vem mais importante, como é que vai ser avaliado isso? Né? Então a gente está diante da prova de uma banca Sesgran Rio,
E a Cisgan-Rio, ela trabalha dentro desse padrão aqui. Olha só. Quanto aos conhecimentos específicos, quer dizer, é o conhecimento da sua área de atuação específico, né, dentro daqueles 5 eixos, atribuindo-se 50% do valor da questão à capacidade de. Então é a parte agora de conteúdo. A parte de conteúdo, vamos lembrar que é a parte mais subjetiva, né? É a parte de conteúdo. Lidar com os conceitos, técnicas e as atividades próprias das áreas de conhecimento abrangidas pelo bloco. No caso aqui, eu peguei o edital do bloco 3. Bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7. Então, os assuntos e conceitos são aqueles abrangidos pelo bloco específico para o qual você se candidatou. Aferindo a compreensão. Então, o que é compreensão? Então, aqui a gente está lidando com compreensão, que é uma habilidade da minha área, né? Que é você compreender aquilo que está sendo pedido. E só aqui muitos candidatos já bailam, né? Ou seja, você entender a proposta, o que é que especificamente está sendo pedido. O conhecimento, o desenvolvimento e a adequação correta desses conceitos. Então, o conteúdo. Quem é que pode corrigir isso? Alguém da área específica, não vai ser um professor de português, eu não tenho como fazer isso, eu não vou saber, evidentemente, os conceitos de todas as áreas, né? A conexão, são as ligações feitas entre aquilo que está sendo pedido, a resposta dada e cada parte da resposta, e se isso é pertinente àquilo que está sendo solicitado. Ora, isso numa redação convencional a gente chamaria, nós colocaríamos como adequação ao tema proposto, né? E vai aparecer isso lá no nível médio, o primeiro item sempre da Cisgan-Rio é adequação ao tema proposto. Então, basicamente é isso, é adequação ao tema proposto. Ou seja, se você está respondendo especificamente aquilo que foi pedido. E, especialmente, ver se você não está fazendo o que muita gente faz das questões discursivas, que é enrolação, o famoso enrolation, né? Ele não sabe direito a resposta, ele fica enrolando. Então, concisão, clareza, que são conceitos universais da boa produção textual. Então, isso é a minha área. Você tem de responder com clareza e concisão, objetividade. Então, lembra 3 palavrinhas que são bem importantes, legal? Clareza, concisão e objetividade, típicas do texto jornalístico, legal? Então, você não tem que enrolar, você tem que ir direto aos pontos que estão sendo pedidos. E aí você terá a correção de alguém específico da área. B. Quanto ao uso do idioma, agora nós estamos falando de língua portuguesa, você vai falar gramática, né, prof? Atribuindo-se 50%, então metade da nota. Ao valor de total da questão, a proficiência e na instrumentalização, aí é a parafernália da gramática, né, gente? Da linguagem, né? Conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados, a norma padrão. Então você não pode, você tem que escrever de acordo com a norma padrão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quer dizer, olha só, se nós estamos falando de uma dissertação, qual é a estrutura da dissertação? Começo, meio e fim. Não há nenhuma novidade, isso é um modelo consagradíssimo. E lembra que a outra diferença para o bloco 8, que é a redação convencional, não é? Vamos chamar assim de redação convencional, é que lá vai ser a dissertação argumentativa, defesa de um ponto de vista. Ou seja, eu preciso expressar um ponto de vista, ter uma ideia de fundo, uma tese e defender a minha ideia. Aqui ela é expositiva, você não vai defender uma ideia, você vai responder aquilo e mostrar os conceitos que você domina. Por isso, ela é expositiva, você vai expor as ideias e os conceitos. E não vai defender nenhum ponto de vista, porque isso não é uma dissertação argumentativa. Essa é a diferença, a outra diferença que temos em relação à dissertação, o texto discursivo para o nível superior e para o nível médio. Então, toda a parafernália da gramática, coesão, coerência, conclusão, entram aqui, nesse ponto aqui, para a gente entender muito bem. Significa dizer, vamos ver se eu vou ser claro agora, né? Se essa questão discursiva, que a gente chama de questão discursiva, o nome que tenhamos, né, que é específica da área, metade da nota é a parafernália toda da linguagem, né? Coesão, coerência, gramática, entra tudo metade da nota. Significa dizer que 10 pontos dos 20
vai ser a parte de gramática. Então, quando a gente diz que não cai língua portuguesa no edital para nível superior, isso não é bem verdade. Por quê? Porque 10 pontos em 100 dessa prova serão de gramática. Mas a gramática aplicada a textos, não cai em questões, mas você vai ser checado na sua gramática pela produção textual. Então, o que acontece? Se você tem problemas, quais são os problemas maiores desses alunos que fazem? Vamos lá, agora deixa eu falar com você aqui, deixa eu voltar para a tela cheia. Vou falar olhando para o seu olhinho aqui. Vamos para a prática. Eu estou acostumado a lidar com produção textual, eu ajudo a produtores textuais, textos diversos, correção de texto para jornalistas, advogados, esse é o meu barato. Então, presta atenção. O aluno que vai fazer questão discursiva é um aluno que tem nível superior e que domina aquele conteúdo. Mas dominar o conteúdo não significa dizer que ele consegue se expressar claramente, porque ele precisa lidar com a linguagem. A linguagem exige que você conheça os fundamentos desse ferramental da linguagem. Então, uma redação discursiva, um texto discursivo como esse, né, ele tem a forma e tem o conteúdo. O conteúdo é aquilo que eu sei a respeito dos conceitos do meu tempo, dos meus assuntos específicos da minha profissão. Mas eu preciso expressar isso na linguagem. Sem a linguagem, a outra coisa não funciona. Então, o conteúdo depende também da linguagem. Se eu não conseguir expressar corretamente, e expressar corretamente não significa dizer que só uso de vírgula e crase, mas a sequência de ideias, a organização da ideia, a conexão entre as partes, né? A construção do período, que é um dos problemas, todo esse é um ferramental de linguagem que precisa ser treinado. Se você não dominar bem essa linguagem, tiver muitos problemas na construção das ideias, na conexão das ideias, o seu conteúdo estará prejudicado. É isso que eu estou falando. Então, uma coisa está associada à outra. Ou seja, quando eles separam para efeito de nota 50% de conteúdo e 50% a questão da gramática, da coesão, da organização de ideias, né? As duas coisas também estão conectadas. Então, em linhas gerais, você depende sim da linguagem para conseguir essa pontuação, que são esses 20 pontos. Então, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Quais são os erros mais comuns do candidato? Ele achar que sabe escrever, ele achar que domina o conteúdo e que dominando o conteúdo ele consegue escrever. E muitas vezes ele se expressa de maneira equivocada, ele usa uma linguagem equivocada, ele não sabe pontuar corretamente. Então, os erros de pontuação, na parte da gramática, os erros de pontuação e os erros de acentuação e de ortografia, de modo geral, são os mais recorrentes, são os erros mais comuns. Então, como é que a gente trabalha a questão discursiva? A gente trabalha no sentido inverso. A gente não dá a teoria, a gente trabalha a prática. Você precisa produzir o texto para saber que erros você está cometendo. É isso, né? Quais os erros que você comete para trabalhar os seus erros. Então a gente trabalha a prática textual. Então a gramática que vai ser cobrada de vocês vai ser a gramática textual, a gramática aplicada ao seu texto. Então eu preciso ver que erros você está cometendo. Eu não sei fazer o período corretamente porque eu não sei onde botar o ponto e onde botar a vírgula. Isso é um problema que vai prejudicar a nota da sua redação, sem dúvida alguma. Eu cometo muitos erros de acentuação. Você não pode perder pontos em acentuação. Isso pode tirar... Como a diferença entre o aprovado e o reprovado vai ser mínima, não é? Esses erros de pontuação e de acentuação podem tirar você da prova. E o problema de acentuação a gente resolve esse problema de maneira muito simples. Então eu tenho que ver seu texto para ver que erros de acentuação você está cometendo, para ver que regras de acentuação você não entendeu, para dar a regra para você não errar mais. Então a tarefinha é essa. Eu pego o seu erro, explico o seu erro, para você não errar mais aquilo. E assim vai a construção. Então é um trabalho de prática textual, mas é gramática aplicada à prática. Então, cai gramática sim, em última análise, na prova, né? E ela vale, grosso modo, 10 pontos, porque metade dos 20, 10 pontinhos que vão constituir a nota da questão discursiva. Portanto, meu querido, onde a gente começa esse trabalho? Você tem até maio para fazer esse trabalho. E onde eu tenho visto, eu vou encaminhar o encerramento agora para não tomar mais tempo de você não. Então presta atenção. Olha só, eu tenho visto as sugestões de como é que a gente começa a estudar, como a gente estuda ou não, né? A importância das questões específicas, porque é em maior quantidade. Mas todo o detalhe é fundamental porque a gente sabe que são vagas muito concorridas, então não adianta você ir muito bem nas específicas se você não ir bem em conhecimentos gerais. Se você não ir bem em conhecimentos gerais, você está fora do processo. E não adianta você ir bem em conhecimentos gerais e bem específicos se você não for bem na redação. Tudo importa. Pelo nível de competição, você tem que ir bem em tudo.
O que significa dizer que essa redação que vale 100 pontos, né, de 0 a 100, se a nota atribuída, você precisa ter 80% de aproveitamento. Então, vamos imaginar que se ela vale de 0 a 20, que é o que vale a redação, de 0 a 20, você tem que tirar 17, 18, 19, 20 para estar dentro do processo. Né? Esse é o seu objetivo, pragmaticamente falando. E aí a pergunta que você tem que fazer para o prof qual é? O que eu faço para tirar 17, 18, 19, 20 numa redação? Você não pode errar a acentuação. É isso. Né? Ou até um errinho, quem sabe. Né? E você tem que reduzir o número de erros de pontuação. Todo mundo vai errar a pontuação, mas eu tenho que reduzir a incidência de erros. Você tem que saber formatar o seu período corretamente. Você tem que saber usar conectores corretamente. E tudo isso só a prática que vai demonstrar como se faz isso. É a prática do texto que vai decidir tudo isso. Como as questões discursivas, sempre a produção textual, o candidato, e eu conheço vocês, deixa para depois, sempre assim, né? Maio ainda está longe, deixa para depois. O que acontece? Esse será o ponto frágil nessa prova. A galera de nível superior vai deixando para o final. E aí é o que sempre vocês fazem com a gente, né? Então chega na última semana, para só dar uma diquinha aí, como se eu fosse um milagreiro na última semana. Então, se vale 20% da nota, você precisa começar imediatamente a treinar isso. Mesmo que os temas não sejam específicos, a gente não acerte o tema, ainda assim, se você acertar a organização, a paragrafação, a organização de ideias, elementos coesivos e a gramática, você deixa tudo mais ou menos pronto para conseguir isso. Legal? Então, isso é fundamental no seu processo de aprovação. Por que a redação vai ser de fundamental? Por que a questão discursiva vai ser importante? Porque será o ponto frágil do seu concorrente. Então, essa pode ser a grande diferença sua em relação ao seu concorrente. Isso vale 20% da nota. Não é pouca coisa. Por uma prova concorrida é muita coisa e vai ser deixada de lado. Eu tenho absoluta convicção que a imensa, a grande maioria desses candidatos vai deixar para se preocupar com a discursiva no último mês. É isso. Legal? Você tem que começar agora para levantar seus problemas, para verificar o que você está errando e fazer redações sistematicamente para não perder o ritmo. Isso é muito importante. Então fica a dica aqui para você. Vou deixar meu WhatsApp no contato para você ver como é que se faz esse trabalho de questões discursivas, esse trabalho de assessoria de texto e manda as suas dúvidas para cá. Beleza? Dá um joinha aí também e te inscreve nesse canal. Vai!